Olá, boa noite a todos. Eu sou Arthur Mendes, sou professor de desenho em quadrinho, dei aula acho que 9 anos na oficina e fui convidado para participar desse evento chamado Juntos Somos o Esperança, uma iniciativa da oficina nesses tempos de isolamento, de quarentena. E o objetivo é trazer um pouco de arte e hoje vamos fazer um desenho com vocês de aquarela. E o objetivo é comentar aos poucos como que é essa técnica. Essa figura deve ser de conhecimento de todos, o Dr. Bezerra de Menezes. Eu fiz só um desenho a lápis, só utilizando o lápis sobre papel. E agora vou utilizar pincel e aquarela em bisnaga. Vou utilizar bisnaga e pastilha também para fazer essa aquarela aqui junto com vocês, tá? Espero que vocês curtam o processo e, à medida do possível, vou tentar ir conversando com vocês, comentando, tá bom? Vamos embarcar então. Vamos começar. Vamos começar pela primeira camada. E mais importante do que as cores, é importante a gente estabelecer os tons. Isso a gente sempre comenta, a importância de estabelecer o tom. O tom é mais importante do que as cores, tá? Então vou começar a fazer a primeira camada de aquarela. Eu vou preservar as áreas onde eu quero que tenha luz, tá? A luz na aquarela, diferente, por exemplo, de uma pintura a guache ou tinta acrílica, a luz é a área do papel que a gente deixa preservada, tá bom? Então, eu já preservei aqui uma área onde eu não quero que tenha pigmento, ou seja, ela vai ser área de luz, tá bom? Onde vai ter entrada de luz. Vamos lá. Alguém poderia se arriscar a dizer por que a escolha de Bezerra de Menezes, dentre tantos motivos, né? Poderíamos citar só na atuação enquanto encarnado desse espírito, a importância que ele tem conhecido, né? Com uma história conhecida, a contribuição como médico dos pobres, uma atuação da área de saúde, né, que me faz pensar tanto nesses momentos, né, de pandemia e momentos em que a gente precisa ter tanta atenção a essa área, a saúde.
A aquarela, eu não sei se vocês conseguem notar isso. Ah, ela tem muito a nos ensinar como um material, como um processo, porque diferente de muitas outras técnicas, a gente não controla exatamente o resultado final. Você precisa interpretar o que acontece à medida que você trabalha com esse material. Você adiciona um pigmento, você tem uma intenção e você observa como está ficando, o que precisa, quais tons são necessários para continuar, quais cores você vai adicionar. Isso faz pensar também muito, né, sobre esse período atual, em que a gente interpreta o que está acontecendo, quais são as medidas que precisam ser tomadas. Bom, vamos lá. Então aí as primeiras camadas da nossa aquarela. Então a gente vai entrando com os tons mais claros da aquarela para depois adicionar os outros tons, os tons em que vocês vão perceber daqui a pouco que vai ter uma concentração de pigmento maior, uma tons mais escuros também, tá? Vamos lá. Fazendo uma demonstração rápida desse material, a gente faz um ataque de camadas mais ligeiras, camadas mais rápidas, tá? É uma técnica extremamente antiga, utilizada até pelos grandes mestres da pintura, principalmente como estudo. Era muito comum. Os grandes pintores conhecidos, né, com aqueles que se utilizavam de pintura a óleo, é muito comum você encontrar estudo desses grandes artistas também com aquarela. Muitos estudos antes de ganhar telas, né, ganhar pintura a óleo, eles eram feitos com esse material em aquarela, para que pudesse ser estudado de forma rápida quanto às misturas de cores, quanto os tons, por essa possibilidade que a gente observa aqui, né? De você ter uma mistura dinâmica, rápida, que pode ser feita aqui, direto mesmo no papel. E essa mistura feita direto no papel, ela guarda também semelhanças, podemos dizer assim, com a pintura a óleo, porque na pintura a óleo você também tem a possibilidade de misturar as cores enquanto você trabalha, enquanto você vai trabalhando as cores, você vai encontrando também os tons, encontrando os pigmentos. As cores eu posso tanto preparar
aqui do lado para depois adicionar aqui. Como eu posso fazer a mistura direto no papel? E vocês vão perceber que a todo momento eu vou estar utilizando os dois recursos de adicionar pigmentos para alcançando a mistura de cores no papel direto ou então preparando antes, tá? Para uma pintura rápida, me agrada bastante realizar as misturas sobre o papel direto também. Falando sobre a espontaneidade que a gente estava comentando ainda há pouco, essa mistura que a aquarela ela apresenta sobre o papel, ela transmite também uma espontaneidade muito grande. Então percebam, eu tenho controle sobre o pigmento que eu coloco, mas não sobre o resultado. Então, é um ensinamento, uma experiência tão grande sobre paciência e sobre paciência com relação a aguardar o tempo da secagem, o tempo da tinta, que não é o nosso próprio tempo, né? A gente precisa esperar que a tinta seja absorvida pelo papel. Se a gente não quiser que tenha misturas, a gente precisa aguardar. E também sobre a gente pensar que a gente não tem controle sobre aquilo que acontece, né? Eu coloco os pigmentos, eu imagino uma coisa, mas o que de fato acontece, eu preciso interpretar à medida que eu adiciono as camadas, à medida que eu adiciono o pigmento. Tem uma intenção, mas, sobretudo, preciso observar o que acontece à medida que eu coloco, à medida que eu trabalho esses pigmentos. Vamos lá. Podem perceber que à medida que as camadas vão avançando, vocês percebem que eu vou colocando pigmentos cada vez mais concentrados, né? Vou dando pinceladas cada vez mais impregnadas de tinta, mais impregnadas de pigmento. E vamos ver o que acontece.
aquarelando rápido, a gente dá uns passos ousados, né? A gente faz o movimento e a gente vê o que vai acontecer a partir disso. Coloquei pigmento demais, não coloquei, vou precisar fazer muitos outros ou não. Somente trabalhando e observando eu vou poder ter essa noção, tá? Vocês podem perceber que à medida que uma camada encontra a outra, também as cores se misturam, onde tinha o vermelho se encontra com o amarelo e ela cria novas cores a partir desses encontros. E aquarela é isso também. É permitir que uma água encontre a outra, que um pigmento encontre o outro, deixar com que as cores se encontram e surgiram as suas misturas. Então, faz com que a gente esteja não tão preocupado com o resultado final, embora a finalidade seja estética, mas que a gente consiga aprender com esse processo, se permitindo observar o produto dessas misturas. Lembrando a chamada que todo mundo viu, após essa demonstração, vai ser dada continuidade à live da oficina com o nosso amigo Saulo Teles. Vai ser, portanto, uma apresentação musical. Aliás, essa live está sendo diferente, né, das demais, que é uma experimentação de arte visual, diferente da maioria que a gente tem observado, né, que são de música. Embora tenha uma outra dinâmica, espero que vocês também consigam curtir, mesmo tendo um tempo diferente, né?
Vamos chegando aqui agora nos movimentos com uma concentração de pigmento maior. Eu vou colocando mais pigmento aqui nas cerdas do pincel, para eu ter agora pinceladas com uma maior concentração, tá? É uma técnica que ela possibilita que a gente faça exercícios mais longos ou mais ligeiros, a depender do tempo disponível ou do investimento que queira ser dado aos desenhos. Ficou muito popular também, à medida que os artistas foram cada vez mais estudando, né, ao lado de fora dos ateliês, permitindo que possa ser estudado também de uma maneira prática, como estou fazendo aqui nesse momento, né, se utilizando com um livro de rascunho, um livro de desenho, tá? De modo que você pode fazer desenhos com maior investimento de tempo ou mais ligeiros. Como esse que a gente está observando agora, nesse momento. Perceba que, à medida que vão ganhando mais pigmentos, vão sendo adicionados mais pinceladas, você percebe menos a presença do esboço, do lápis, né, que a gente viu no início da nossa live, né? Quando a gente começou, a gente tinha só lápis sobre papel, e percebam que agora o lápis é muito menos visível. À medida que a gente trabalha essas camadas, mais a gente vai observar os pigmentos, menos as linhas de esboço. De modo que não é necessário nem que eu os apague. Eu não me incomodo com elas. Eu deixo que elas fiquem lá, porque ao final a gente pouco vai perceber. Essas linhas que tinham anteriormente no lápis. Fazendo aqui movimentos agora de maior concentração de pigmento.
para que a gente vá já encaminhando aqui para os momentos finais aqui da nossa aquarela, do nosso desenho, tá? Do nosso estudo aqui de aquarela rápida, viram que é possível fazer rapidamente, chegando aqui quase meia hora de investimento aqui. E a nossa aquarela já ganha forma. Lembrando que em seguida, assim que a gente terminar aqui esse estudo, essa aquarela, Saulo Teles vai dar continuidade à nossa live, ao nosso encontro de oficinas em tempos de isolamento social. Bem, para quem não conhecia essa técnica, espero que tenha sido produtivo observar, acompanhar esse processo. Aqueles que desenham, espero que se sintam entusiasmados de alguma maneira, se ainda não conhecem, a experimentar essa técnica. Vou fazendo aqui os movimentos finais.
Saulo Teles já está com os instrumentos já afinados para dar continuidade à nossa live. Bom, num rápido exercício, né, de rápidas pinceladas, a gente viu um pouco dessa técnica de aquarela, visto de uma aquarela sobre papel. Tinha um lápis sobre papel, a gente foi adicionando algumas camadas de aquarela, chegando nesse resultado. A gente pode fazer isso com investimento de maior ou menor tempo, mais camadas ou menos camadas, chegando a uma sugestão, né, de formas. Percebam que não há uma intenção de fazer algo muito definido, né? É só uma sugestão. Por exemplo, vou sugerindo que aqui tem cabelo, onde eu não coloquei pigmento, fica a entrada, sendo a entrada de luz, certo? Então, ficamos aí com essa demonstração breve da nossa aquarela com o Dr. Bezerra de Menezes, tá? Agora,
Saulo Teles vai dar sequência à nossa live. Muito obrigado a todos e até a próxima.